Glória a Deus. Queridos, quero falar um pouquinho hoje sobre destino. É algo que eu gosto de falar muito, sobre destino. E eu separei o tema dessa palavra hoje como desenhando o seu destino. Queridos, o futuro, ele não é um tempo, queridos. O futuro não é um tempo. O futuro é um local, é um lugar. O futuro, ele não é um tempo onde nós ficamos imaginando, um dia nós vamos chegar lá. Queridos, o futuro é um lugar, E nesse futuro, queridos, eu e você podemos chegar em 15 dias, ou nós podemos chegar em 40 anos, ou talvez nem chegar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus tirou eles do Egito, queridos, com mão forte, Deus tira eles do Egito. E eles poderiam, queridos, atravessar o deserto, queridos, em 15 dias. E eles levaram quanto tempo? 40 anos. E alguns deles nem chegaram. Não chegaram no seu destino, não chegaram no futuro onde Deus desejava que eles chegassem. Porque, queridos, era da vontade de Deus que aquele povo chegasse à terra de Canaã? Sim ou não? Era da vontade de Deus. Deus chamou eles para isso. Era da vontade de Deus que eles chegassem em Canaã. Era da vontade de Deus que eles chegassem na terra que emana leite e mel. Era da vontade de Deus, queridos. Só que eles poderiam ter chegado lá, queridos, em 15 dias, mas eles levaram 40 anos rodando no deserto e uma geração inteira deles morreu no deserto. Não chegou ao seu destino. Não chegou aonde Deus tinha sonhado que eles chegariam. Não chegaram, queridos, eles simplesmente morreram no deserto. Mas por que eles morreram no deserto, queridos? Por causa das suas escolhas. Repita assim comigo, escolhas. Queridos, aquele povo, ele não chegou no deserto, na terra prometida e ficou no deserto, queridos, por causa das suas escolhas. Eles escolheram, queridos, murmurar. Eles escolheram reclamar. Eles escolheram não crer em Deus. Quando Moisés envia os 12 espias, queridos, eles espiam a terra, eles falam que a terra é boa, eles falam que a terra emana leite e mel como foi prometido, e quando eles voltam, queridos, os 2 deles falam o quê? Vamos conquistar essa terra. Deus falou que a nossa é nosso. Deus falou que aquilo lá é o nosso destino, é o nosso destino, aquele lugar é nosso. Só que os outros 10 falaram o quê? Existem muitos gigantes, nós não vamos conseguir, nós somos como gafanhotos diante desses gigantes, nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb, porém, falaram o quê? Nós vamos comer esse gigante como se come pão quente. Por que eles falaram isso? Porque eles criam no Deus que tinha prometido. E ali, queridos, o povo tinha uma escolha: de escolher ir para o seu destino ou de escolher ficar reclamando da vida. Infelizmente, o povo escolheu não crer. Eu e você fazemos escolhas. E o ponto 1 para nós desenharmos o nosso destino, queridos, nós precisamos entender o poder da escolha. Repita assim comigo: poder da escolha. Antes de eu e você nascermos de novo, queridos, antes de a gente aceitar Jesus, eu e você não tínhamos direito de escolha. Nós éramos escravos do pecado, queridos. Não tínhamos direito de escolher. A única coisa que nós sabíamos fazer é pecar. Antes de uma pessoa nascer de novo, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, queridos, a única coisa que ela consegue fazer é pecar. Ela não tem direito de escolha. Ela está presa nos seus pecados, nos seus delitos. Ela não consegue pensar segundo Deus. Ela está amarrada, presa. Abram comigo lá em Romanos 8, do 19 ao 22. Romanos 8, do 19 ao 22. Romanos 8, do 19 ao 22.
palavra de Deus fala assim: porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Queridos, a criação está sujeita à vaidade, sua vontade está aprisionada, são servos da corrupção e estão com dores de parto. A pessoa que não aceitou Jesus, queridos, a pessoa que não nasceu de novo, ela é escrava da corrupção, ela está presa, ela geme com dores de parto, ela não tem a capacidade de escolha, ela está aprisionada na sua alma, ela foi rendida pela vaidade, a sua vontade está presa. Vocês estão conseguindo entender, sim ou não? E ela geme com dores de parto. Queridos, existe uma unidade de medida de dor que é conhecida como DEL, que calcula os níveis de dor. Segundo essa medida de dor, um ser humano ele consegue aguentar até 47 DELs. Até 47 DELs. Partindo disso, para se tornar um meio de comparação, estabeleceu-se que o parto causa 57 DELs de dor. É equivalente, queridos, a quebrar 20 ossos de uma só vez. 20 ossos de uma só vez. A mulher que teve parto normal já sentiu essa dor, deve saber do que eu estou falando. Então é 57 DELs, queridos, como se 20 ossos ao mesmo tempo quebrassem no seu corpo. E a Bíblia fala que toda a criação, todos aqueles que não aceitaram Jesus, todos aqueles que não nasceram de novo, eles têm dores de parto constantes. As pessoas lá fora, queridos, que não aceitaram a Jesus, elas estão agonizando, queridos, dentro delas. Elas sentem dores terríveis, angústias, aflições. Elas estão amarradas, queridos. Satanás e seus demônios têm aprisionado essas pessoas. E elas sentem como se tivessem dores de parto. Pastor, mas no Instagram eles parecem tão felizes. No Facebook, você olha a vida deles, você tem inveja da vida deles. Você fala, nossa, eu sou crente, mas olha, aquele lá parece tão feliz. Queridos, todos aqueles que não aceitaram Jesus, eles gemem como se estivessem com dores de parto. Há uma dor na sua alma insaciável, queridos. Eles são escravos da corrupção. Por mais que eles tentem acertar, eles acabam errando. Queridos, a depressão é a doença do século, queridos. A depressão é a doença do século. Tem estimativas que diz que a depressão vai começar a matar mais gente no mundo, queridos. Vai ser a doença que vai mais matar pessoas no mundo. Por quê? Porque a criação está sujeita à vaidade. Ela está com dores de parto, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Todas as pessoas que você conhece, queridos, que não têm Jesus, elas sofrem como se estivessem com dores de parto. Por mais que você olhe para a vida delas, você acha, não, eles vivem bem. Queridos, só o travesseiro deles sabe a dor que eles sentem. Eles são muito bons atores, como eu e você éramos também. Você nunca percebeu que você foi um bom ator antes de aceitar Jesus? Você vivia uma hipocrisia? Verdade ou mentira? Você se vestiu de um personagem que não existia. Você sorria para as pessoas, mas por dentro você estava triste. Nascemos de novo, amém? Uma pessoa sem Jesus sofre com dores de partos constantes, queridos, insuportáveis, sem direitos de escolha. Efésios 2, do 1 ao 3, preste atenção, não precisa abrir. A palavra de Deus fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu e você, queridos, andávamos segundo o curso desse mundo, influenciados pelo príncipe da potestade do ar. Nós éramos influenciados por isso. Nós éramos escravos da carne, queridos. Nós não conseguíamos escolher direito. Por quê? Porque nós estávamos sujeitos à servidão. Nós éramos escravos. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo fala aos Efésios. Que nós éramos presos às vontades da nossa carne, dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Tem alguns que nem pavio não tinham, queridos. Qualquer coisa explodia já. Depois que aceitou Jesus, o pavio começou a aumentar. Por quê? Porque nós éramos filhos da ira. Andávamos segundo o curso deste mundo, queridos. Efésios 4, do 17 ao 19, fala assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqueles que não nasceram de novo, queridos, a palavra de Deus trata como gentil. Então, eu e você, antes de nascermos de novo, queridos, nós andávamos na inutilidade dos nossos pensamentos. E Paulo continua falando: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vive, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo está falando das pessoas que não nasceram de novo, queridos. Paulo está falando de nós. Nosso coração estava embrutecido, estava endurecido. A vontade de Deus não acessava o nosso coração antes de nós nascermos de novo. Nós éramos presos nisso. Repita assim comigo: graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Mais uma vez, queridos, graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, queridos. Por quê? Porque nós temos acesso a Deus. Nós podemos nascer de novo, queridos. Efésios 2, do 4 ao 5, fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. As misericórdias de Deus nos alcançaram, queridos. Dê um glória a Deus, fala glória a Deus. As misericórdias de Deus nos alcançaram, queridos. Eu e você tivemos acesso a Deus. Nós nascemos de novo, queridos. E quando nós nascemos de novo, queridos, nós fomos libertos. A palavra salvação, no original grego, é sozo. E ela aponta para a cura, para a libertação e para a salvação. Todas as vezes que está traduzido como salvação, entenda sozo, que é cura, libertação e salvação. Quando eu e você aceitamos Jesus, queridos, nós fomos libertos do cativeiro do pecado, queridos. Nós fomos libertos para uma nova vida. E hoje, em Cristo Jesus, eu e você temos direitos de escolha. Eu e você podemos escolher, queridos. Nós nascemos para uma nova vida e hoje nós temos o poder de escolha. Não somos mais escravos, nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, queridos. Nós fomos libertos, queridos, da escravidão. Você consegue entender o quão poderoso é quando uma pessoa aceita o chamado para a salvação, levanta a sua mão e fala: eu quero aceitar Jesus. Queridos, quando ela aceita Jesus, ela nasce de novo, queridos. Ela sai do império das trevas, é transportada para o reino do Filho do seu amor. E quando há esse transporte, há uma mudança de natureza. E quando há uma mudança de natureza, eu e você podemos escolher, queridos. Nós temos o direito de escolha. Repita comigo assim: liberdade é igual a responsabilidade. Quando nós somos livres, queridos, nós nascemos para a nossa vida, nós nascemos, queridos, para um nível de responsabilidade maior, porque liberdade aponta para a responsabilidade, queridos. Eu e você não somos mais vítimas das circunstâncias.
Grave isso, queridos. Você não é mais vítima da circunstância. Você não é vítima, queridos. Você nasceu de novo. Você tem direito de escolha. Antes, querido, você não conseguia escolher seus pensamentos, suas emoções, elas eram bagunçadas. A partir do momento que você aceita Jesus, há um equilíbrio em você e você começa a ter direito de escolha. As circunstâncias não dominam mais a sua vida. Você hoje escolhe, querido, se as circunstâncias te dominam ou se você domina as circunstâncias. O entendimento, queridos, que nós estamos presos às circunstâncias é um pensamento estoico grego, queridos, que diz que você é vítima do seu destino. Não adianta o que você faça, o seu destino vai ser o mesmo. Os gregos, queridos, eles eram pessimistas, queridos. E os gregos, eles influenciaram o cristianismo. A maneira que nós vemos o cristianismo hoje, queridos, é uma maneira estoica, uma mentalidade grega, onde nós somos vítimas de todas as circunstâncias. O pensamento grego diz, queridos, que não importa o que você faça, o seu destino vai se cumprir, e o seu destino geralmente é uma tragédia. Os teatros gregos, queridos, trabalhavam com humor e com tragédia. E nós olhamos, queridos, um cristianismo onde as pessoas se veem vítimas das circunstâncias. Eu sou vítima daquilo que meu pai me fez, eu sou vítima da falta de dinheiro, eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo. Daí você vê um monte de crente andando com cara emburrada. Por quê? Porque se vê vítima. Vítima de tudo. Nós temos o direito de escolha, queridos. Eu e você não somos vítimas das circunstâncias. Volto a repetir, Jesus não era um homem emburrado, queridos. E ser emburrado não tem nada a ver com espiritualidade. Jesus, onde ele chegava, as crianças queriam estar perto deles. Você imagina um homem emburrado, brabo, mal-humorado, com crianças querendo estar com ele? Nós precisamos expandir a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar. Jesus era o homem mais alegre da terra. A Bíblia fala que ele foi ungido com óleo de alegria mais que seus irmãos, queridos. A pior posição para um crente estar, queridos, é a posição de vítima. A pior posição para um crente estar é na posição de vítima. Porque quando ele se coloca na posição de vítima, o que ele está falando? As circunstâncias tomam decisão por mim. Liberdade é igual responsabilidade. Só que quando eu me coloco na posição de vítima, o que eu estou falando? As circunstâncias, elas estão me dominando. Eu não tenho direito de escolha. São as circunstâncias que tomam escolha por mim. Vocês estão entendendo? As circunstâncias não te dominam, querido. Elas não dominam as suas emoções, elas não dominam os seus pensamentos, só se você permitir. Em Cristo, queridos, eu e você somos livres para escolher. Temos o poder de desenhar o nosso destino, queridos. Muitas vezes terceirizamos as nossas escolhas. As pessoas chegam, pastor, o que eu faço? Não sei. A escolha é sua. Não terceirize as suas escolhas. Você consegue entender que foi feita uma obra grandiosa? Jesus morreu na cruz, queridos. Ele morreu para quê? Para nos libertar da escravidão do pecado. Hoje eu e você temos direito de escolha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Foi pago um preço para quê? Para que eu e você possamos decidir, sim ou não? E ainda nós vamos e terceirizamos a nossa escolha? Eu tenho orientado os líderes de grupo familiar. Líder de grupo familiar, ele não toma decisão por discípulos, pelas pessoas que ele apacenta. Pastor, ele não toma decisão por você, queridos. Você pode vir conversar comigo, eu posso te aconselhar, eu vou te mostrar algumas coisas, mas quem toma a decisão é você. Só que sabe por que a maioria das pessoas terceiriza a decisão? Pastor, o que eu faço? Faz isso. Se não dá certo, a culpa é de quem? Do pastor. Pastor que falou que era para mim fazer. E as pessoas não querem assumir a responsabilidade das suas escolhas. Liberdade é igual responsabilidade.
Queridos, não tenha medo de tomar decisão. Tome decisões, queridos. Aprenda a decidir. Não terceirize. Um dos maiores presentes que Deus nos deu, querido, é esse, o direito de escolha, o poder da escolha. Não perca essa liberdade, queridos. Eu e você, através das nossas escolhas, nós desenhamos o nosso destino. Você hoje vive o que vive, frutos das suas escolhas. Ah não, pastor, eu sou vítima das circunstâncias. Sai fora, rapaz. Você é o que é hoje pelas suas escolhas. Escolhas certas ou erradas te trouxeram até aqui hoje, ouvindo essa palavra. E quanto antes nós entendermos isso, antes nós assumimos a responsabilidade e falamos: Deus, aqui eu errei, aqui eu errei. Sabe por que nós não avançamos na nossa caminhada com Deus? Porque nós não olhamos assim nos olhos de Jesus e falamos: Jesus, eu errei, eu não devia ter escolhido isso. Só que nós acabamos terceirizando. Eu escolhi isso porque meu pai há 20 anos atrás me fez mal. E porque meu pai me fez mal, eu escolho desse jeito. Eu sou uma vítima da circunstância. Ah não, pastor, foi minha esposa. Se não fosse a minha esposa, se não fosse a mulher que você me deu, daria certo. Você está conseguindo entender? Queridos, assuma a responsabilidade. Comece a desenhar o seu futuro através das suas escolhas. Aprenda com os erros do passado, queridos. E comece a desenhar o teu futuro. Comece a entender. Comece a entender que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um destino para você. E você se encaixa nesse destino através das suas escolhas. Daquilo que você escolhe no dia a dia. Saia da posição de vítima. Pare de se prender no passado. Se tem algo que você fez errado, queridos, que precisa consertar, conserte. Conserte primeiro com Deus, conserte com as pessoas, mas siga tomando as decisões corretas. Hoje eu e você podemos decidir se vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas ou não. Nós podemos decidir, queridos. Ah não, pastor, eu pequei, mas eu pequei foi assim, tipo, sem querer. Querido, não. Você decidiu por aquilo. Amém? Amém? Podemos escolher os pensamentos que estão em nossa mente. Abram comigo lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Vamos ler lá. Eu vou ler em uma tradução um pouquinho diferente aqui, mas preste atenção. Olha o que a palavra de Deus diz. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo o pensamento e reduzimos a obediência de Cristo. Algumas traduções vão falar: e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quem que leva o pensamento cativo à obediência de Cristo? Fale assim: eu. Você. Então eu e você podemos selecionar os pensamentos que estão na nossa cabeça. Aqueles pensamentos que não são de Deus, nós levamos cativos à obediência de Cristo Jesus. Eu escolho os meus pensamentos, queridos, como eu escolho os produtos que eu compro no mercado. Eu escolho aquilo que eu penso, como eu escolho os produtos na prateleira de um mercado. Quando eu vejo que um pensamento não vem de Deus, o que eu faço? Eu levo ele cativo. Você tem essa autoridade? Tem. A palavra de Deus está te dando essa autoridade. Através da obra redentora da cruz, nós podemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso se chama arrependimento. Arrependimento é o quê? É metanoia, mudança de mente. Como que nós mudamos a nossa mente? Levando cativo os pensamentos que nós temos. Você é fruto dos teus pensamentos. Agora não tem desculpa. Liberdade é igual responsabilidade. Queridos, nós temos a capacidade de selecionarmos os pensamentos que nós temos. Quando eu entro na celebração aqui, queridos, pode
ter caído o mundo lá fora, queridos. Se eu entrar da porta para dentro e falar assim, eu vou adorar a Deus, eu levo cativo todo pensamento contrário a esse desejo meu, eu chego aqui diante da celebração, levanto minha mão, dou cambalhota, pulo, rodo igual minhas filhas aqui, caio no chão, grito, berro diante de Deus, por quê? Porque eu sou livre, eu não sou escravo de pensamentos e sentimentos, eu não vivo pela minha alma, eu vivo por aquilo que eu creio. E nós precisamos aprender a levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo, queridos. Porque nós somos frutos daquilo que nós pensamos. A Bíblia é muito clara em Provérbios que quando diz que o homem é aquilo que a sua alma pensa. Aquele que crê, segundo diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em Jesus, conforme diz as Escrituras, não é conforme eu acho, é conforme as Escrituras dizem. E quando eu começo a entender o que as Escrituras dizem, do meu interior fluem rios de água viva. O Espírito Santo flui através da minha vida. Só que eu preciso renovar a minha mente. E eu renovo a minha mente com o poder da escolha. Eu posso escolher os pensamentos que vêm à minha mente. Queridos, eu posso escolher aquilo que eu assisto. Eu posso escolher o que eu faço com o meu tempo. Eu posso escolher se eu leio a Bíblia ou se eu vou assistir Netflix. Eu escolho, queridos. É o meu direito de escolha. Vocês estão conseguindo entender? E conforme eu vou escolhendo, eu vou desenhando o meu destino. Eu vou desenhando o meu segundo as minhas escolhas. Poder da escolha. Existe um poder nas nossas escolhas para nós desenharmos o nosso destino. Segundo ponto, queridos, nós precisamos entender a nossa posição. Repita comigo assim, posição. Abram comigo lá em Colossenses 3, do 1 ao 12. Do 1 ao 2. Colossenses 3, do 1 ao 2. A palavra de Deus fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Queridos, a nossa posição é assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu e você nascemos de novo, ressuscitamos já com Cristo, como a palavra de Deus fala, estamos assentados à destra de Deus. E a palavra nos orienta o quê? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora eu te pergunto, eu e você passamos mais tempo pensando nas coisas de cima ou nas coisas de baixo? Nós temos acesso à mente de Deus, queridos. Nós temos acesso às coisas de Deus. Nós temos acesso àquilo que Deus fala. Nós temos acesso a Deus, queridos. Nós podemos, em cada circunstância, em cada situação, pensar nas coisas do alto. Nós temos esse acesso. Nós precisamos entender a nossa posição. Nós temos esse acesso. Quando as coisas estão difíceis do teu dia a dia, você pode muito bem pensar nas coisas da terra, ficar murmurando, reclamando da vida, falando mal dos outros, ou se acessar os lugares celestiais e começar a pensar nas coisas do alto. Essa é a nossa posição, queridos. Quando Cristo Jesus morreu na cruz por nós, Ele abriu um novo e vivo caminho, a qual eu e você temos acesso às coisas de Deus. Nós temos acesso às coisas do alto, queridos. Por mais que a tua vida esteja difícil, queridos, você tem acesso a Deus. Você pode pensar nas coisas do alto. Só que nós perdemos muito tempo, queridos, presos nas coisas da terra. Quando nós falamos de igreja, queridos, nós perdemos muito tempo um falando mal do outro.
Nós perdemos muito tempo, queridos, reclamando das coisas, nós perdemos muito tempo dizendo como as coisas devem ser feitas, em vez de acessar as coisas do alto. Entenda a sua posição, queridos. Pelo amor de Deus, se eu pudesse eu enfiava na cabeça de vocês. Entendo a posição de vocês. Vocês nasceram de novo, vocês são uma nova criatura, vocês têm acesso às coisas de Deus. Vocês são filhos de Deus. Sabe aquele sentimento de abandono que te pega durante o dia? Que você acha que Deus não está nem aí para você? Isso é uma mentira. Você é filho de Deus, você tem acesso às coisas de Deus. Sabe quando você passa por um momento difícil e acha que Deus te abandonou? Deus nunca te abandona, é o que a palavra de Deus fala. Só que nós precisamos entender as coisas do alto para que a gente possa guerrear. Quando vem pensamentos, sentimentos que atacam as nossas vidas, dardos inflamados do diabo, querido, nós precisamos revidar com a palavra de Deus. Você tem um sentimento de abandono, Deus te abandonou, as pessoas te abandonaram, viraram as costas para você, ninguém liga para você, daí você começa a se martirizar, achando que tal mundo circula contra você. Queridos, o que a palavra de Deus fala? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se faça todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, que as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos se façam mentirosos e a palavra de Deus verdadeira na minha vida. Evangelho é isso, queridos. É confrontar, queridos, os nossos pensamentos. É confrontar Satanás e seus demônios com a palavra de Deus. Já fomos ressuscitados com Cristo. A nossa vida está escondida nele. Nós estamos envolvidos por ele, queridos. Isso é tão sublime, queridos, que até os anjos desejam nos escutar. Você sabia que os anjos, eles te observam para ouvir o que você fala? Abram comigo lá em 1 Pedro 1,12. 1 Pedro 1,12. A palavra de Deus fala assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviados dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. A Bíblia fala, cara, perdoa pelo cara, a Bíblia fala, queridos, deixa eu colocar queridos, senão eu escandalizo vocês. A Bíblia fala, queridos, que os anjos, eles anseiam ouvir o que? O Evangelho que foi anunciado a nós. Queridos, quando o Evangelho é pregado, queridos, os anjos anseiam ouvir. Sabe por quê? Porque isso foi depositado nas nossas vidas. Os anjos anseiam, queridos, ouvir os mistérios que Deus revela ao seu coração. A revelação da palavra dele, queridos. O Espírito Santo, ele traz as revelações de Deus ao nosso espírito, e nós começamos a entender as coisas do alto que nem os anjos conhecem. É isso que Pedro está falando, queridos. Você consegue entender quão sublime salvação que eu e vocês nos encontramos? Quando nós começamos a falar, queridos, quando nós nos reunimos nos grupos familiares, começamos a falar em torno da palavra de Deus, até os anjos anseiam ouvir, queridos. Quando nós nos reunimos de uma roda de louvor, alguém pega um violão, começa a cantar, o outro começa a falar da palavra de Deus, os anjos param para te ouvir, queridos, para saber a revelação de Deus que está no seu coração. Entenda isso. Há uma revelação dentro de você, há uma luz dentro de você, queridos. Quando o anjo chega para Cornélio, a Bíblia fala que ele dava esmolas, era um homem piedoso. O anjo chega diante de Cornélio, queridos. O que ele fala? Vai em tal lugar, na rua tal, fala com tal de Pedro. O que o anjo está falando? Vai lá e converse com Pedro, que Pedro vai te explicar a revelação do Evangelho. Por que o anjo não falou do Evangelho para Cornélio direto? Se você fosse evangelizado por um anjo, você ia ficar... Qual que ia ser mais impactante? Eu falando do Evangelho para você, um anjo aparecer na porta da tua casa, bater e falar assim, ó, sou um anjo, eu sei voar, ele voa para você ver. Daí ele fala aqui, ó, vou falar do Evangelho para você. Ia ser muito mais impactante. Mas o que o anjo fala para ele? Vai lá e procura um tal de Pedro. Pedro explica o Evangelho para eles, queridos. Por quê? Porque o compartilhar do Evangelho foi depositado a mim e a você. Nem os anjos participam disso. Você consegue entender?
Sim ou não? Você entende isso? É sublime, queridos. É algo que eu fico... Queridos, existem anjos nesse lugar aqui, ouvindo o que nós estamos falando. Prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Prestando atenção na reação. O que esse povo... O que Deus está fazendo com esse povo? O que Deus está fazendo com esse povo? Quando entendemos a nossa posição, queridos, Deus para de fazer milagres por nós e começa a fazer milagres através de nós. Quando eu e você entendemos a nossa posição, queridos, Deus para de fazer milagre por nós e começa a fazer milagres através de nós. Nós saímos da posição de mendigos e nós começamos a se tornar instrumentos de Deus. Porque enquanto nós não entendemos a nossa posição, nós ficamos mendigando. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso por mim. Deus, qual decisão que eu tomo? Deus toma as decisões por mim. Quando nós começamos a entender nossa posição, queridos, nós começamos a entender que nós somos filhos de Deus. Nós começamos a entender que nós somos reis e sacerdotes. Nós começamos a entender que o Espírito Santo habita em nós. E em vez de nós pedirmos, nós começamos a agir. E quando nós começamos a agir, os milagres começam a acontecer. Nós saímos da posição de mendigos, queridos, para a posição de filhos. Daí eu paro de fazer campanha para conseguir a bênção de Deus. 7 batidas na porta de Deus para conseguir a casa própria. Eu paro de fazer campanhas e começo a entender que Deus, Ele age através da minha vida. E eu paro de procurar a bênção e eu me torno a bênção. E eu começo a abençoar as pessoas. Eu começo a abençoar, eu me torno um canal de bênção. Eu começo a ser acesso de Deus na terra. Começamos a ver o céu na terra quando entendemos nossa posição, queridos. Vamos desenhando nosso destino. Nós começamos a desenhar os nossos destinos. Por quê? Porque nós saímos de vítimas das circunstâncias, queridos, e começamos a desenhar o nosso destino. Nós começamos a entender que nós podemos tomar decisões. Nós começamos a assumir a responsabilidade de viver uma vida de cristã. Nós começamos a viver como filhos de Deus, com as responsabilidades de sermos filhos de Deus. Nós paramos de ser mendigos espirituais e começamos a servir a Deus. Daí eu paro de vir no culto para ser abençoado. Eu não venho no culto para ser abençoado. Eu venho no culto para prestar adoração a Deus. E quando eu começo a prestar adoração a Deus, eu começo a servir as pessoas, a amar o corpo de Cristo. Eu não venho para conseguir uma bênção, eu paro de focar em mim, eu começo a focar nas pessoas, eu começo a abençoar as pessoas. Sabia que o milagre do seu irmão está nas suas mãos? Você sabia disso? A resposta de oração do seu irmão às vezes está na sua mão, queridos. Às vezes a pessoa vem aflita no culto, queridos, é um abraço seu, é a resposta de oração para a vida dela, quebra o jugo das trevas. Você começa a se tornar um canal de bênção na vida das pessoas. Você se torna a bênção. Só que nós insistimos em buscar a bênção, algo que é já nosso. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Os lugares celestiais são os lugares do alto. Só que nós não gostamos muito de ir lá para cima, nós gostamos de viver aqui embaixo. Nós precisamos começar a acessar os lugares altos. Amém? Vamos desenhando nosso destino. Queridos, terceiro, nós começamos a quebrar os ciclos. Para desenhar o nosso destino, queridos, nós precisamos quebrar os ciclos de maldição, queridos. Nós precisamos quebrar o ciclo de pensamentos malditos. Nós precisamos de uma metanoia, uma expansão na nossa mente, queridos. Queridos, tem a vida de algumas pessoas assim, a pessoa vai caminhando, e ela começa a andar. E ela vai, e ela olha assim, eu já estive aqui. Eu conheço isso aqui. E ela vai, mais um tempo. Mas aqui de novo, eu já sei isso aqui. Eu já vi, eu acho que eu já vi. A vida da pessoa é um looping, queridos. Sempre vai dando um loop. Parece que ela tem um déjà vu. Sempre volta no mesmo ponto.
Ah, eu vou bem, daí vem aquele pensamento de tristeza, de solidão, daí a pessoa, olha, eu já conheço isso. Daí fica depressiva, triste, daí vai se melhora um pouquinho, melhora. Depois começa a ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Ah não, eu vou prosperar, daí não deu, quebrou. Daí vai de novo, vai, e fica um loop, sempre e ela não desenha nada, ela sempre está andando em círculos. Ela vai e se apaixona por alguém, não, agora vai. Ah não deu. Daí vai de novo, não, agora vai. É sempre um loop. Queridos, nós precisamos sair desses ciclos malditos. Nós precisamos romper com esses ciclos. E como que nós rompemos com esses ciclos? Mudando a nossa maneira de pensar. Sabe por que nós andamos em círculos? Porque nós tomamos sempre as mesmas decisões. Nós escolhemos sempre do mesmo jeito. Atribuem a Einstein essa frase, eu não sei se é dele, mas ele fala que a raiz da insanidade é querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A insanidade é querer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Só que nós andamos em círculos, queridos, e ficamos andando em círculos. Nós não deixamos a nossa mente ser renovada. E se nossa mente não for renovada, nós não somos transformados. E se nós não somos transformados, nós andamos em círculos. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Comece a tomar escolhas diferentes. Comece a levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Pastor, por que você está sendo tão incisivo? Porque eu quero ver você cumprir o seu destino profético. Deus estabeleceu um destino para a sua vida. Deus tem um sonho para a sua vida. Deus estabeleceu algo para que você cumpra. Deus tem um desejo que você chegue em algum lugar. E você está andando em círculos. Isso precisa ser quebrado, queridos. Nós não podemos nos conformar com isso, queridos. Nós precisamos modificar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos ter uma metamorfose e mudar, queridos. Gideão quebrou um ciclo de 7 anos de roubo, quando um anjo chamou ele para a guerra. Existia um ciclo de roubo, ali onde o povo de Israel plantava, vinham seus inimigos, roubavam tudo. Gideão está malhando trigo no lagar, ali um lugar errado. Chega o anjo de Deus e chama ele para quê? Para uma guerra. Fala, homem valente. Ele com a sua identidade toda manchada, ele fala, cara, que homem valente o quê? Vivemos aqui escondido com medo? Deus vai trabalhando Gideão, queridos, e chamando ele para uma guerra. E sabe qual que é o interessante, queridos? A primeira menção de Shalom, está aqui embaixo, de Shalom, a primeira menção de Jeová Shalom, Yahvé Shalom, a primeira menção é para Gideão. Deus chama ele para a guerra, ele estabelece um altar e ele fala, Yahvé Shalom, o Deus da paz. Mas o Deus da paz chamou ele para quê? Para lutar, para guerrear, para quebrar um ciclo de maldição. E eu quero te chamar para a guerra, comece a guerrear. Comece a quebrar os ciclos, quebre a tua mentalidade, quebre as estruturas mentais, quebre a tua maneira de pensar. Mude a maneira de olhar as coisas, saia da posição de vítima. Queridos, nós falamos assim, nós vamos transformar a Vitimarsum. Vamos ou não vamos? Amém? Amém? Às vezes as pessoas olham, mas nós, tão fracos, tão pequenos. Queridos, eu e você somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Não o que as pessoas dizem, não o que nós achamos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos nos levantar, queridos, com uma mentalidade de guerra. Falar, eu vou mudar a minha maneira de pensar. Sabe esses sentimentos que sempre voltam na tua vida? Situações que parece que está andando em círculos? Se posiciona e fala, nunca mais. Eu quebro isso em nome de Jesus. Eu vou mudar a história da minha vida. Eu vou começar a desenhar o meu destino. Queridos, nós estamos com o papel e com a caneta na mão, queridos. Nós decidimos o que nós escrevemos.
Pare de culpar os outros. Ah, não, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu pai, a culpa é daquele lá que me machucou há 30 anos atrás. Queridos, rompa com isso. Você não é uma vítima. Liberdade é igual responsabilidade, assuma as responsabilidades. E se Adão tivesse assumido a responsabilidade? Adão, onde estás? Tive medo e me escondi, Senhor. O que você fez, Adão? Como que você sabe que você está nu? Ah, foi a mulher que você me deu. Terceirização de culpa, começou lá no Éden. Foi a mulher que você me deu. Eva, o que você fez? Não foi eu, não, foi a serpente, aquela miserável, foi a culpa do diabo. Ah, pastor, eu estou nessa situação aqui, e eu estou meio endemoniado, estou com os demônios na minha vida, mas não é porque eu traí minha esposa, a culpa é do diabo. Não, querido, é porque você traiu sua esposa. Qual é disso? Ah, mas eu pequei, mas o diabo me enganou, o diabo se levantou. O diabo não te enganou não, querido, você tomou a decisão de fazer o que você fez. Você vai atribuir ao diabo, queridos, escolhas tuas, você está falando que você é escravo dele. E você está falando que a obra da cruz não te libertou. E a obra da cruz te libertou. E você tem sim direito de escolha. E você é sim frutos das suas escolhas. Você é sim frutos das suas escolhas. Ah, não, foi Deus que quis. Queridos, nós usamos isso como válvula de escape, queridos. Nós usamos isso como desculpa direta. Às vezes a gente faz alguma coisa meia boca, daí fala assim, ah, foi Deus que quis. Não, queridos, Deus queria que você avançasse muito mais. É porque você não tomou responsabilidade, você fez de qualquer jeito. Daí não deu certo. Não é que Deus quis que fosse desse jeito. Vocês estão conseguindo me entender? Não foi porque Deus quis. Você quer que eu seja extremamente sincero com vocês? Eu vou falar pela minha vida. Eu creio que Deus gostaria que eu estivesse muito à frente. Eu não estou por escolhas erradas minhas, simples assim. Eu poderia ter tomado as escolhas da minha juventude que teriam feito eu me avançar em Deus muito mais, queridos. Agora não adianta eu olhar aqui e falar, ah, eu estou aqui porque Deus quis, queridos. Isso é um fatalismo. Eu estou falando que eu sou vítima das escolhas de Deus, não minhas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu e você precisamos assumir responsabilidades. Quando nós erramos, sim, eu errei. Chega de crente ficar falando, a gente vai conversar, vai aconselhar, ah, não, pastor, eu não errei, não, é o outro lá que errou. Não, mas o que aconteceu? Não, o outro errou. O outro entrou em você, encarnou em você e tomou a decisão por você. Em todas as situações, eu e você podemos escolher, queridos, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Isso é um atributo dado por Deus. Os anjos escolheram, queridos. Quando Satanás cai, queridos, 1/3 dos anjos escolheram não estar com Deus. Adão e Eva escolheram de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foram escolhas. Foram escolhas. O povo escolheu não crer em Deus. Só que eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Você vai ter sabedoria de começar a escolher as coisas certas em nome de Jesus. A sabedoria vai vir sobre a sua vida. Você vai começar a entender e você vai começar a tomar decisões corretas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, queridos?